Olá, sejam bem-vindos a todos à quarta edição do podcast Papo do Fundão. Hoje vamos debater El Clássico e também garotos que partem do Brasil muito cedo, certo? Hoje aqui comigo estão Vitão. Opa, e aí galera? Falar do El Clássico, né? Vini. Opa! Enzo. Fala aí, rapaziada. Guilherme. Tô aqui de volta. Luquinhas. Salve, salve, rapaziada. E o Naor. De novo aí, vamos lá. Beleza, eu sou o Ian e hoje vamos começar pelos jovens primeiro? O que vocês acham? É o clássico. Clássico, melhor? Depois a gente vai pro jovem. Então demorou, então vamos pelo El Clássico. Real Madrid venceu o Barcelona por 2-0, gol do Vinícius Júnior e Mariano no domingo. Camisa 7 do Nossa. mundo. Tomar gol do Mariano é lamentável. Mariano é E engraçado, o hein? Messi desapareceu, hein? Tá feliz com o Barcelona, Enzo? Não. Enzo, torcedor Uma assumido. curiosidade rapidinho é que desde que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o Messi não marca no Clássico. Ele é um dos principais artilheiros desse. Saudade do ex, né? É o principal, né? Ele é o principal, né? Então, ele não marca desde que o Cristiano Ronaldo saiu. Será que, tipo, por conta da rivalidade, ele se empenhava mais pra, tipo... se tem o Cristiano Ronaldo, eu não quero que o Cristiano Ronaldo se destaque, vou treinar mais pra esse pro Clássico. Talvez essa questão pode ter pesado pra ele ter sumido dos dois que ele disputou desde que tá Eu acho mais que o time do Barcelona ficou um pouco abaixo nesses últimos tempos. Eu acredito que o Barcelona, na verdade, não seja culpa do Messi, seja culpa do Barcelona em si, porque o time, da época que o Messi marcava gols, era um time muito melhor. O time tá se reconstruindo, tá buscando novas peças, mas não tá repondo muito bem, né? Tanto que essa última contratação para centroavante aí, vamos ver. Bright White, é complicado o nome dele, mas vamos ver se ele consegue ser um bom reserva pro Suárez, que tá lesionado, vai ficar um tempo fora, né? Ele era do Leganés, não era? Diferente do Real Madrid, né? Que também passou por uma reformulação recente. A última temporada foi uma temporada pior do Real Madrid. E agora eles vêm conseguindo um desempenho melhor dos jogadores jovens jogando muito bem. O Mendy, que assumiu a posição ali que era do Marcelo na lateral esquerda. A gente pode ver o Valverde também jogando muito bem no meio de campo, um dos melhores meio-campistas da La Liga, também sendo muito jovem. Fora os jogadores que estão emprestados também, que futuramente vão voltar, o Odegaard também são jogadores de muito destaque. Mas aí a gente entra no assunto dos jogadores jovens também. Esse jogo era importante porque valia a liderança da La Liga. O Barcelona defendia a liderança com 2 pontos na frente do Real Madrid e tinha empatado o jogo no Camp Nou, né? Então estava devendo essa para os torcedores. Só que acabou não respondendo em campo, perdeu para o Real Madrid e também a liderança do campeonato. Agora faltam aí 12 rodadas para acabar o campeonato, vamos ver se dá tempo de reagir, né? E no momento desse, perder a liderança é complicado. Muitos desfalques, tá disputando a Champions League, vai ter um próximo... Logo vai ter um jogo difícil contra o Napoli. Perder a liderança agora não seria o ideal, né? É complicado. O Real Madrid agora vai ter um favoritismo por ter um time mais com não tantos desfalques quanto o Barcelona. E vamos ver se o Real Madrid consegue acabar com uma hegemonia catalã, né? Que o Barcelona ganha aí campeonatos em sequência, ganha a La Liga em sequência aí. E um ponto que eu acho importante destacar, na crise do Barcelona, ela não é só dentro de campo. Ela tá tentando uma crise com o presidente, que ele contratou uma empresa pra robô ficar falando mal do Messi, do Xavi, do Sérgio Busquets. Uma empresa? Como? O presidente de Barcelona, esqueci o nome dele. O José Maria Bartomeu, ele contratou uma empresa para fazer tipo um robozinho nas redes sociais. Sim. E eles criam textos falando mal do Messi, falando mal do Xavi, do Iniesta, O Messi também teve umas diferenças com o Abidal também recentemente. Sim, mas também falando sobre essa crise do Barcelona e também sobre os desfalques, é até uma curiosidade, uma informação curiosa, que para o jogo de volta contra a Napoli, o Barcelona tem apenas 13 jogadores profissionais disponíveis. Vai ter que usar a molecada da base, porque não vai ter à disposição de a maioria dos jogadores importantes. Vocês acham que o Barcelona passa pelo Napoli? O jogo é de difícil. volta no Camp Nou, então eu acho que passa. Eu Mesmo espero com que os passe, desfalques? Não, acho que dá pra passar sim. Vai ser difícil, acredito. Lembrando Napoli... que 0x0 do Barcelona. Acredito que vai ter gol nesse jogo. E o Napoli é um bom time, um time bem montado. Só que eu acho que o Barcelona passa de maneira um pouquinho complicada, mas acredito que passa. Também acham que o Barcelona passa? Eu acho que, sinceramente, eu acho que a Napoli passa. Eu também acho. Acho que por estar jogando em casa,
O Barça tem uma ligeira vantagem, mas eu acho que atualmente o Napoli é um time mais bem preparado para esse confronto. Eu acho que a Napoli deve passar também. O Barcelona tá com muita pressão e a gente já viu algumas vezes, quando o Barcelona joga com pressão da torcida, joga com dificuldade, não consegue responder. O Messi tá aí, né, na seleção, pressão em cima dele, ele não consegue jogar. Então eu acho que a Napoli vai passar mesmo no Camp Nou. Vai ser um jogo bem disputado, o jogo provavelmente vai ser aberto, que o Napoli tem que sair pro jogo, não pode ficar naquela retranca do Gattuso, mas eu acho que vai ser um bom jogo e o Napoli deve passar. Eu não concordo nem com o Lucas, nem com o Vitor. Eu acho que o Barcelona passa. Mesmo o Barça mal consegue passar do Napoli. Você assistiu o jogo do Barcelona? Eu assisti. Mas eu não acho que o Napoli passe do Barcelona. Eu acho um absurdo falar que o Napoli passa do Barcelona. Absurdo eu não Você considero. assistiu o jogo? Você assistiu o jogo? Nós tava na casa do Napoli, né, cara? Eu acho que os caras atacaram. Não, eu não boto como absurdo gente. ter uma surpresa do Napoli, porque o time do Barcelona é um catado em campo. E outra, tá uma tragédia tática lá, meu. Com o Valverde não conseguia correr. Claro, ganhou, se eu não me engano, a La Liga, né? E a Copa do Rei. Mas ganhou sendo questionado pela torcida. Porque eu vou dar um exemplo. Foi a mesma coisa no Paulista do ano passado do Corinthians, que ganhou o Paulista e todo mundo falou, pô, o Corinthians não mereceu. O próprio Carille falou que foi o que menos merecia ganhar. E voltando pro assunto do Barcelona, ele foi bem, como posso dizer, eles ganharam, mas de maneira bem questionável. E o trabalho atualmente do Setien também não começou, claro, pode evoluir, não posso avaliar o trabalho de um cara com menos de 10 jogos. Mas não começou bem. Mas não começou bem. Mas então você acha que o Napoli ou o Barcelona passa? Eu acredito que o Barcelona passa por questão também de jogar em casa e tal, mas eu acredito também que não seria nenhum absurdo o Napoli passar por conta da desorganização tática que o Barcelona vem sofrendo, que iniciou em temporadas passadas e está até hoje. E destaque também pro Vinícius Júnior, né, que voltou pro time titular, fez um gol, comemorou típico do Cristiano Ronaldo, que estava lá no jogo também. O Real Madrid não tá nem aí se o Barcelona tá em crise, se os times estão brigados, eles querem ganhar, faz algum tempo que não ganha a La Liga, e o Real Madrid, mesmo sendo contestado na temporada anterior, no começo dessa temporada, vem firme aí, perdeu na Champions, né, mas tá tentando levar a La Liga, né, que falta poucos jogos agora para segurar essa vantagem. E valeu muito se o Barcelona é classificado do Napoli, mas vou colocar outra questão. Vocês acham que o Real Madrid consegue virar contra o Manchester City? Eu acho que não. Não. Sinceramente, eu acho que não. Você acha que sim? Vocês não veem nenhuma possibilidade de virar? Possibilidade sempre vai existir, mas acredito que o City Passe fácil. é favorito também por conta de jogar em casa, né? Essas paradas todas. E ainda mais o City tá mordido, que das próximas 2 competições não vai jogar. Eles têm ido pro tribunal ainda. Então, mas por enquanto a notícia é que não vai jogar. Então eles têm que dar o máximo nessa, porque se não conseguir ganhar essa, é só 2 anos depois. Pode mudar, claro, mas, né, por enquanto é isso. Sem contar que eles já praticamente perderam o título da Premier League pro Liverpool, né? Coisa que não acontecia, eles já vinham 2 títulos seguidos, então o foco deles maior agora vai ser na Champions League. O Pepe até falou que o foco é a Champions, a Premier League já era, assumiu que a chance é mínima, então decidindo em casa vai ainda. ser uma coisa. Eu acho que o Real Madrid não tem força para passar do City, o City que vem empolgado, eu acho que o City passa. Você falou do City que foi banido, a torcida ela ficou bastante do lado do City. Ela apoiou certeza, bastante o time, criticou E já muito a esperem Champions vaias também. no hino da Champions. Esperem na muito volta. vaias. E outra coisa legal do Clássico a gente falar também é do Vinícius Júnior, né, que fez o gol. Para muitas mídias aí, não vou dizer quais, já é considerado o melhor jogador do Real Madrid, que eu sinceramente fiquei bem nervoso, não vou falar, né, qual que é, pela mídia mesmo brasileira, consideraram ele um jogador fenomenal, coisa que eu sinceramente não acho, que é mais mídia do que futebol, não sei se vocês concordam. Hoje, no momento que o Real Madrid vive, não precisa ser um jogador tão excepcional assim para ser o destaque do time. Eu discordo porque eu gosto muito do futebol dele, então é mais questão de opinião mesmo. Gosto muito do estilo de jogo dele, ele que veio tendo jogado mal no começo da temporada também, foi bem criticado, agora tem jogado melhor,
tanto que assumiu a posição de titular. O Rodrigo, por sua vez, agora já tá jogando mais partidas pelo Castilha, né? O Zidane geralmente alterna, tem jogo que o Vinícius vai, tem jogo que o Rodrigo vai, ele nunca, às vezes, raramente os dois estão no banco. Exatamente, e atualmente quem tem mais atuado é o próprio Vinícius. E ainda mais com a lesão do Hazard que teve agora, alguém precisa assumir essa bronca, né? E na minha opinião, o Vini realmente tá mostrando uma evolução. Claro que o chute ainda é a finalização dele ainda é um ponto que ele precisa melhorar, mas em tempos de vacas magras ele tá sendo um verdadeiro craque. As outras concorrência do Real do Vini é Lucas Vasquez e Gareth Bale, né? Então, que não tá numa boa fase. O Bale também tá em crise com a torcida, né? Ele tá em crise com a vida no Real Madrid, coitado. Desde que ele nasceu. Não, o Bale era um bom jogador, né? Nas Champions aí ajudou o Real. Mas hoje não mostra isso. E o Vinícius Júnior, o problema dele, eu acho que ele não consegue ser tão constante. Alguns jogos ele vai muito bem, ele destoa, marca 2 gols. E o jogo que ele não encosta na bola, que ele não consegue jogar. Então ele não consegue ser constante. Eu acho que falta isso para ele se tornar um dos melhores da Europa. O Vinícius Júnior tem potencial, é um bom jogador, mas não tem constância, não consegue ser constante. Eu já acho o seguinte, não é questão que ele joga bem ou joga mal, eu acho que ele pode até jogar bem, mas na hora de decidir se vai chutar, se vai passar, ele nisso ainda tá muito, como se fala, inexperiente. É uma coisa que ele precisa evoluir, porque a própria torcida do Real Madrid critica esse fato, porque se ele, pelo menos, ele calibrasse, ele praticasse mais essa questão, ele poderia estar melhor no Real Madrid, poderia até assumir a titularidade. Só um último ponto, a gente tem que dar destaque também pro Casemiro, que fez uma partida excepcional. Colocou o Messi no bolso. Exatamente. E também pro Marcelo, que não vinha jogando bem, mas fez uma boa partida contra o Barcelona também. E a gente tá falando do Vini, vocês acham que a mídia coloca muita pressão em cima dele? Às vezes por isso a gente espera demais dele? Acho que sim, até porque por ele ter vindo por um valor alto até. E do Flamengo também. Exatamente. E por essa questão do Hazard também ter se machucado, eles precisam de alguém para substituir de imediato, né? E atualmente tá caindo nas costas dele, né? Então, por isso essa pressão toda. Eu também gosto muito do futebol do Vinícius Júnior. É interessante ver na Europa, que é difícil de ver em jogadores nativos europeus, essa questão do improviso, do drible. Os europeus estão muito mais técnica, aquela questão de tática, de como é que eu posso colocar? Visão de jogo, de ter entrosamento com o time, de saber onde o companheiro vai estar. E o brasileiro não, o brasileiro às vezes tem aquela de pegar a bola e tentar decidir. Sim. Legal ver isso no Vinícius, só que eu acho que precisa mais que isso para ser o cara do Real Madrid, ou pelo menos um dos caras do Real Madrid. É o que falta no Real Madrid, porque lá não tem nenhum jogador nesse estilo. Seria o Hazard, o Hazard mas tá lesionado. E o Benzema, que querendo ou não, o Benzema ele tem um futebol muito agradável. Aqui ele era a sombra do Cristiano Ronaldo. Sim. Só que depois que o Cristiano Ronaldo ele assumiu a bronca e responde destacando bem. Mais, né? Sim, eu gosto do Benzema bastante. Um ótimo centroavante. Benzemito. Benzemito, não diria Benzemito, mas um Benzem cara que faz o gol. O pessoal zoa ele, né, mas é um cara, o Benzema consegue segurar a bola, ele é um reforço pro ataque. Pessoal, né, porque ele perde alguns gols inacreditáveis, né, mas eu vejo o Benzema como um cara muito, muito forte, muito bom pro Real Madrid. É um dos melhores jogadores do Real Madrid. O que eu mais gosto do Vinícius Júnior é a atitude. Ele é um jogador de muita atitude, ele pega a bola e vai pra cima, ele não tem medo. Às vezes ele pode errar, mas ele tem muita atitude pra idade dele. Eu acho excelente, ele tem 19 anos e tem tudo pra ser um grande jogador no futuro, na minha opinião. Uma questão que eu acho que todo mundo vê apontando é se vai ser o Rodrigo titular, se vai ser o Vinícius Júnior titular. E o Militão acho que corre por fora, né? Ele nunca se sabe se ele será titular, se ele irá corresponder no Real Madrid. E a atual vinda do Renier também bota uma questão que a gente pode até debater sobre o fato do se o jogador realmente vai corresponder à altura, se ele foi cedo para a Europa. Eu cito o Militão porque ele tá no Real Madrid há 1 ano, se eu não me engano. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Ele chegou na temporada meio do ano passado. Então, e até agora ele poderia... não poderia, porque tem jogadores de alto nível no Real Madrid. Mas eu acho que a mídia não dá tanto destaque, pouco se fala do Militão.
E essa questão do Militão e a chegada do Renier, eu acho que abre uma discussão se ele poderia ter ficado um tempinho a mais no Porto, onde ele era titular, ou se ele realmente foi um pouquinho cedo pro Real Madrid. Eu não considero nem que tenha sido cedo. Eu acho que a falta de visibilidade do Militão é também pela posição que ele joga. Para um zagueiro ter uma visibilidade como a de um atacante, ele tem que se destacar muito. Coisa que o Militão não tem. Ele é um bom zagueiro, seguro, tem alguns erros por conta da falta de experiência, mas isso ele vai corrigir com o tempo. Mas ele conseguiu ir bem no Porto. O Porto, querendo ou não, é um O time Porto grande o lá Porto também Portugal. comparado ao Real Madrid, é um pouco abaixo, mas- né? Não tanto, mas é um pouco abaixo. É difícil também o Militão ter uma vaga no Real Madrid, que tem zagueiros como Sérgio Ramos e Varane. É difícil você pegar uma vaga dessa de titular, então você tem que ser muito acima da média para pegar uma vaga dessa. Talvez com a aposentadoria do Sérgio Ramos daqui a alguns tempos, ou a saída do Varane para frente aí, ele tem uma vaga, mas por enquanto os dois são bem melhores que o Militão. Eu acho que, tipo, se fosse assim, o Militão não deveria ter saído do Porto, porque o Militão e o Felipe que atualmente está no Atlético de Madrid, chegaram a jogar juntos. E o Felipe, por exemplo, fez 142 jogos pelo Porto, que chegou a meio que ter um destaque maior. Ele não foi pro Atlético de Madrid como uma promessa. Foi para o Atlético de Madrid para substituir Godin, que foi para o Inter de Milão. Já eu acho que o Militão ele poderia ter esperado um pouquinho mais, ter pegado uma sequência legal, porque igual foi o caso do Felipe, que atualmente é titular absoluto da zaga do Mais Atlético uma de Madrid. vez, ele deu um jeito de envolver o Corinthians, perceberam? Felipe de novo. Não, Felipe, ex-zagueiro do Corinthians, né? não tem nada a ver. Você acha que o Militão deveria ficar no Porto? O Porto que não está disputando nem a Champions League, foi eliminado na pré-Champions League, eu fiz aspas assim, porque não é assim que se chama, mas... Perdão pro Krasnodar, Então, foi eliminado por um time bem fraco, tem pouca janela, vitrine pro mundo, e para um Real Madrid ser reserva lá, jogar alguns jogos e buscar a titularidade, qual você preferiria? Ficar no Porto, que tem pouca visibilidade, ou ir pro Real Madrid, que talvez você entre em alguns jogos e tenha uma visibilidade mundial? Sabe qual é a questão? Acho que assim, a visibilidade, quem faz é quem faz é o próprio jogador com o decorrer do desempenho dele nos jogos. O Felipe, ele atraiu a visibilidade do Atlético de Madrid porque ele jogou mais de 100 jogos lá em Portugal, e ele, querendo ou não, era um bom. Ele sempre foi um bom zagueiro, principalmente na bola parada. E o caso do Militão, eu acho que se ele tivesse uma sequência a mais como titular do Porto, se ele tivesse pegado um pouquinho mais do ritmo de como é lá na Europa, ele poderia, ele não necessariamente ir pro Real Madrid para ser titular e tal, mas ele poderia estar numa situação melhor, titular em outro clube, por um exemplo. Claro, o Real Madrid é o maior clube do mundo, mas entre você ir lá para ser reserva, eu acho que eu preferia estar no Porto e ter uma sequência maior. O Vitor falou que ele não toma lugar nem do Varane nem do Sérgio Ramos, mas o Militão ele atua em várias posições, joga de lateral direito e de volante, que na verdade originalmente a posição dele era de volante. Ele foi se tornando lateral e zagueiro de acordo com que ele foi crescendo na carreira. do São Paulo. O São Paulo sempre foi lateral direito titular absoluto. Então, o Militão, ele é um bom jogador, eu gosto do futebol dele, eu prefiro ele de zagueiro, ele pode jogar em várias posições, mas eu acho assim que ele deve pegar alguma vaga de algum zagueiro. Provavelmente quando for suspenso, machucar, ele deve pegar a vaga de algum zagueiro. E quando ele entrar, ele vai ter que ser acima da média para pegar a vaga desse cara. Porque tem que ser muito bom para mostrar o futebol e tomar o lugar desses caras. Ele pode jogar de lateral, tudo, mas eu acho que já é um improviso. Ele é muito bom de zagueiro. Na Europa, ele se consagrou, o nome dele foi de zagueiro, não foi de lateral. Isso que eu falei, a sequência de jogos no Porto poderia dar pra ele um destaque maior do que chegar a reserva. E ganhar experiência, né? Mais experiência, mais... Mas, ô Enzo, chega o Real Madrid falando de proposta pra você não ia tremer? Claro que eu ia ficar, feliz por reconhecerem meu trabalho, mas eu tenho uma sequência de titular num clube.
e eu chegar pra ser reserva e talvez demorar pra ser titular, pra eu mostrar que eu posso render o meu trabalho no maior clube do mundo, no caso, eu acho que eu preferia com certeza ter uma sequência maior, que no caso foi do Militão, que não foi o caso do Militão, no caso. Eu entendo o seu raciocínio. A famosa história de você quer ser rabo de elefante ou cabeça de mosquito, né? Cara. Não é possível, parabéns. Sério? Isso com certeza vai pro ar. Com certeza vai pro ar. Não, isso Se não, se você cortar, eu te mato. Mas é. Piadas, edição, Não Vitão. é piada, não. É um tem que ter Não, filosofia. coloca aí. Ou Quem você falou quer. isso? Ah, não sei. Karl Mas Marx. é um chinês Karl aí. Marx. o chinês aí. Mas Karl Marx é assim, ó. paralista. Ou você participa de algo gigante, mas só faz parte, ou você é líder de alguma coisa pequena. Ou você é cabeça de mosquito ou um rabo de elefante. E o que entendeu? vale mais? Você ser cabeça de Não, aí mosquito você, ou cada rabo um de escolhe elefante? o que você quer. Aí cada um. E agora que nós estamos falando do Vini Júnior, também falando do Militão, vamos falar agora de outros jovens também, tipo o Rodrigo, o Renier, talvez o Anthony agora, o David Neres, não sei se Pedrinho. se enquadra nisso, Não, tem o Pedrinho, Pedrinho também. coitado. O Pedrinho desnutrido. Você acha que o... não sei, o Pedrinho já devia ter saído já do Corinthians, essa tiriça, esse pé de rato? Eu Dá uns Big Mac nesse moleque. Eu acho que assim, financeiramente falando, eu acho que a saída do Pedrinho, a venda do Pedrinho, poderia ajudar muito o Corinthians, que já tá até o Na merda. patrocínio é o Serasa, já começa a mas, O meu também. mas assim, ele chegou pra jogar no Corinthians no jogo da volta contra o Guarani. Claro, foi expulso, foi imprudente Ajudou pra caramba. mas ele pode ainda evoluir no trabalho de Thiago Nunes. É que depois que a gente jogou contra o Guarani, o que? Só teve 2-3 jogos que ele disputou. Ele não disputou mais. O Corinthians não disputou mais jogos. Então é difícil. Eu acho que o Pedrinho, financeiramente, a venda dele seria perfeita. Mas, taticamente, quem sabe o Corinthians poderia evoluir melhor com a participação dele. E qual valor você pagaria no Pedrinho? Eu pagaria um pouco manteiga por ele. Uma ele cesta merece. básica que ele tá precisando, coitado. Daria um Mac lanche feliz pra ele. Agora vamos falar de outro que tá se destacando mais, que é o Bruno Guimarães. Jogou na Champions contra a Juventus, jogou bem. E Lucas, você que gosta do futebol do Bruno Guimarães, admirador nato dele, sabe tudo sobre ele, desde a base. Você gosta Gostou dele ter saído logo do Atlético Paranaense ou acho que ele deveria ter ficado um pouco mais? Não, achei que ele saiu no momento certo, porque ele saiu no auge da forma tática e física dele no Atlético Paranaense, né? Foi pro Lyon, já assumiu a posição de titular, tem jogado muito bem, jogou muito bem na Champions também, na vitória do Lyon, vitória impressionante pra cima da Juve. E acredito que ele saiu no momento exato, tanto que tem jogado muito bem na Europa e eu não me surpreenderia de ver ele na lista da convocação do Tite na próxima Na convocação. minha opinião, tem que convocar ele, na minha opinião. É obrigação do Tite convocar ele. É que o Tite é pior que eu, bem clubista em relação. O Bruno Guimarães, que é considerado por muitos como o Juninho Pernambucano lá do Olympique de Lyon, então ele já chegou com bastante moral. Sim, se eu não me engano, os três primeiros jogos dele como jogador do Lyon, ele foi considerado o homem do jogo, o melhor em campo, pra gente poder perceber o quão bom ele é, né? O quão importante ele é pro time. Agora outro jovem, vamos puxar pra você, Vini. Anthony, São Paulo, acabou de ser vendido também pro Ajax, vai embora só no meio do ano. Você acha que ele deveria também ter ficado um pouco mais no São Paulo? Acha que ele vai fazer muita falta pra esse elenco, ainda mais agora na Libertadores? Eu acho que vai fazer falta não tem nenhum outro jogador da característica do Anthony. Tem um Elinho. O Elinho é ruim. Pode deixar. Clubista. Chegou outro clubista. O Anthony vai fazer falta pro São Paulo, sim. Mas eu também não acho que vai ser aquela falta que o São Paulo vai sentir demais. Eu acho que ele vai fazer falta. Ele é um cara importante no elenco pela característica dele de ponta, driblador. Eu gosto muito dele cruzando na área. Ele se consagrou na Copinha fazendo muito cruzamento pro Gabriel Novaes. Eu acho que não era para ser vendido agora no meio do ano, não deixaria para ser vendido no final do ano. Eu acho que o São Paulo vai sentir falta do Anthony, mas também não vai ser aquela falta urgencial. Acho que talvez atualmente não tem jogadores Da base. da característica dele, que é driblador, ponta rápido, puxador de contra-ataque, agudo.
Mas acho que o Antony não vai ser aquele craque mundial estrela, tá, blá blá, que vai ser craque. Eu acho que tá um valor muito bom pro São Paulo. O Paulo precisa de muito de dinheiro. Então acho que eu não queria, mas realmente foi necessária a venda do Antony. Eu acho que o São Paulo, esses últimos tempos, tem vendido bastante gente da base, jogadores que vieram da base. Eu não sei se pra você, Vini, você acha isso uma coisa ruim, o fato de os jogadores não protagonizarem tantos momentos marcantes com a camisa do São Paulo, ou se realmente a venda é necessária, que foi o caso, por exemplo, do Militão, que foi o caso do Luiz Araújo, por um exemplo, do David Neres. David Neres jogou, acho que 10 jogos para o São Paulo, ao menos. Então, eu não sei se para você é uma coisa ruim, ou boa financeiramente falando, mas a torcida geral do São Paulo acha isso uma coisa chata, porque tipo, revela o jogador e ele não faz tantos momentos de destaque, eles já logo saem na Europa. Por exemplo, na minha visão, não só do São Paulo, mas como no geral, alguns jogadores eles deveriam esperar mais um pouco. Não, tem jogadores que realmente saíram na hora certa, que foi o caso do Bruno Guimarães, que eu acho que mas por exemplo, tem torcedores que acham isso um absurdo, que eu concordo com alguns casos. Então agora vamos entrar na nossa discussão, final do programa. Agora vamos falar de clássico, como a gente já falou de El Clássico hoje. Você deixa a sua sugestão. Quem quiser sugerir algum tema aí pra gente discutir agora no final, só deixar no Twitter, no Insta, no Facebook, em todas as nossas redes sociais, só sugerir que a gente vai trazer aqui, vamos analisar. E pra hoje vamos ter clássicos, já que a gente falou de El Clássico, vamos discutir qual é o maior clássico do mundo. Tem alguns aqui que consideram Celtic e Rangers, outros consideram o próprio El Clássico, outros Boca e River. É um tema que todos os programas abrangem e também vamos abranger hoje. Então vamos lá, quem prefere o El Clássico, só para eu ter uma ideia? O Naor, Enzo e o Lucas. Quem defende o Celtic e Rangers é o Gui, o Vini e por último o Vitão aqui com Boca e River. Isso. Então vamos começar essa discussão. Primeiro, o que vocês acham que faz um clássico ser considerado grande? Faz um clássico ser pegado? Acho que a rivalidade conta muito, fatores extra-campo, como geografia, política, religião, no caso do Old Firm, que é o Celtic Rangers. Casos tipo, um time é fundado pela elite, outro é fundado pelos mais pobres, talvez pode ser um grande fator para a rivalidade. Eu acho que também é o tamanho dos clubes, né? Porque não adianta nada você ter tudo isso, essa rivalidade, e os tipo clubes... Barcelona e Fortaleza, né? Exatamente. Os clubes terem rivalidade, mas não terem relevância nenhuma no cenário mundial. Eu acredito diferente. Eu acredito que a relevância dos clubes vai para quem torce e também por essas questões extra-campo. Quanto mais questões extra-campo, maior a rivalidade. Eu imagino que é uma junção de tudo, na rivalidade, na relevância dos times, porque não adianta nada também você ter um clássico de bairro que pega fogo, que são religiões diferentes, tudo isso, e a TV não vai querer comprar porque não são times de expressão, nada disso. Então eu acho que é um pacote, tudo junto. Eu acho que pouco importa se a TV vai comprar ou não o clássico, eu acho que a torcida que tem que se importar. Quem assiste vai dar aquela energia, aquele gás pro time e tudo mais. Se os times são relevantes ou se os times têm um elenco grande, acaba sendo importante para quem não torce. Acaba sendo atraente para turista, para quem é fã do futebol. Agora, para quem é torcedor que vive a rivalidade, isso não importa. Se vai passar na TV, se vai passar no rádio, se não vai passar em nada. Você acha que não? Eu acho que pouco importa. Quanto mais relação fora de campo, mais vai ser importante o jogo, até por questão de respeito, de família. Porque até antigamente, vamos dar um exemplo de um clássico não que eu defendo, mas o Grenal. Porque antigamente as famílias, tanto de um lado como do outro, eles tinham um certo preconceito. Vamos supor que o Ian, torcedor do Inter, começa a namorar uma gremista. Os pais deles já tinham aquele preconceito até que forte, só por causa da garota que era gremista. Então isso pra mim é o mais importante. Quanto mais fator extra-campo, mais forte fica o clássico. Eu acho que esse negócio de televisional não, eu acho que é muito importante, porque assim... vai ter um jogo importante, qualquer clássico que tenha, e o estádio já está lotado.
a pessoa, querendo ou não, ela vai dar um jeito de assistir. Claro que não vai invadir o estádio, claro que não, mas a transmissão é importante tanto pela rádio quanto na televisão. Eu acho que a audiência também, a audiência televisiva transforma clássicos mais relevantes também. Eu acho que isso daí faz muito sentido com isso que você tá falando, porque o futebol hoje em dia a gente sabe que é um negócio, né? Envolve muito dinheiro, envolve muito disso. Então, pra mim, os clássicos também são assim, como um artista famoso vai fazer um show, um artista ele é muito procurado. Então, pra mim, o tamanho de um clássico também se mede pela procura com que ele é transmitido para diversos países. Isso mostra o tamanho do clássico no mundo inteiro. Eu acho que quando ele é muito televisionado, muito transmitido para diversos países, como o Naur falou, eleva o patamar da partida, assim, para um cenário mundial. Por exemplo, no clássico do Rangers e Celtic, é um grande clássico, tem muita rivalidade, mas a gente não vê televisionar esses jogos muito A ESPN já transmitiu. Não, Quantas mas vezes? comum, Quantas velho. vezes? É comum transmitir Celtic e Rangers, eles transmitem campeonatos escocês, é comum eles transmitirem. Então, se for transmitir um Celtic Rangers porque o negócio é e assim Barcelona e Real Madrid no mesmo dia, qual você acha que vai passar? Passar o Barcelona e Real Madrid. Mas porque tem mais torcedores fora, Por que tem mais torcedores? porque a mídia expõe esses times. Não, que isso porque a conhece procura todos? é maior, porque dá mais audiência ao clássico do que Celtics e Rangers. Pesa essa questão televisiva é muito importante. Não, Eles são times melhores. sem Aí dúvida. que entra aquela parte que eu falei, na qual o quanto maior o clube, quanto mais importância e títulos internacionais tiver, mais a procura televisiva vai ter. E por isso ele vai ser mais assistido até por quem não torce, por quem apenas admira. Agora, quem é torcedor dos clubes não vai querer saber de quem admira. Quem torce para os clubes tem aquela paixão e vai querer defender com todas as forças. E agora, por enquanto, a gente já falou de clássico europeu, né? Mas os clássicos aqui da América Latina, ou da América toda, América Latina, Central e do Norte, também são bem pegados. Um exemplo é o Boca e River. Defendido pelo Vitão. aí, né? Defendido pelo nosso Vitão, que foi ano retrasado, teve aquela briga entre as duas torcidas, no qual a final da Libertadores teve que ser disputada lá na Espanha. Então, outro continente, totalmente desnecessário. Então, mas Clássico raiz. Clássico violento, né? é um ponto que a gente pode ter uma ideia de como que é pegar também os clássicos daqui. Os clássicos sul-americanos são bem disputados, assim, vamos dizer, rivalidade aqui a gente tem mais, talvez pela falta de estrutura, estão mais violentos os torcedores aqui, existem mais brigas de torcida. Isso não é um ponto positivo. A Conmebol, por exemplo, igual o Ian citou na final da Libertadores, não estava preparado para receber uma final como aquela. Claro, na La Bombonera não teve problema, se tiver vocês podem acrescentar, mas no jogo da volta a Conmebol realmente não estava preparada. A Conmebol não tá preparada para nada. Mas o clássico do Boca e River, que para muitos é o maior clássico da América do Sul, receber esse jogo numa final, eles realmente não estavam preparados. E é uma questão que a rivalidade, eles deveriam ter estudado mais, tipo, situações como, por exemplo, o caso, como pode dizer, o River Plate ele ser de uma parte rica da cidade e o Boca ser de uma parte mais humilde. Eles deveriam ter se aprofundado mais na história dos clubes para poder fazer um policiamento melhor, uma preparação melhor. E sim, você defende. Eu acho o clássico Boca e River super legal, mas realmente a Conmebol não estava preparada para um evento tão grande da nossa época. Então, o Boca e River é o maior, na minha opinião, porque... Maior do mundo. Maior do mundo. É o maior clássico do mundo. Pelas últimas decisões que teve a final de Libertadores. Qual clássico tem uma final num continental assim, mesmo com a tragédia que teve, mas uma final gigantesca? Foram até pra Europa disputar lá, teve um bom público. Mas Pra Europa, porque não tinha condição de não, ser sim, aqui, não é tinha mérito aqui, dos não é clubes. mérito, é É a demérito. ineficiência da Conmebol. Sim, é uma ineficiência da polícia, a Argentina também. Mas eu acho que é o maior clássico, uma das maiores rivalidades aqui na América do Sul e eu acho que é do mundo. As últimas decisões que teve semifinal de Conmebol Libertadores, uma rivalidade até que passa dos limites humanos, mas eu acho que é a maior do mundo.
Eu concordo com o Vitão em relação ao Boca Juniors e River são o maior da América do Sul. Em relação ao mundo, eu sou do mesma opinião do Guilherme, eu acho que é Celtic e Rangers pelas questões envolvidas no clássico. Envolve religião, onde o Celtic representa os católicos e os Rangers representam os protestantes. Tem toda a questão de um ser conservador, o outro ser conservador, outro ser mais, ter uma pauta mais progressista. Do Rangers, eles não podiam aceitar jogador católico até acho que a final da década de 80. Temos Todo jogo tem briga. Isso daí é um ponto positivo. Mas se for contar a briga como ponto positivo, então o River Plate e o Boca Juniors já ganhou sem disputa. O Celtic e Rangers até hoje seguem esse negócio de brigas religiosas? Os torcedores sim, os clubes já nem tanto. Eles têm uma campanha desde 2011, quando teve, acho que o estopim, né, o caso mais vergonhoso da torcida do Celtic, quando um familiar do jogador do Rangers tinha depressão e cometeu suicídio. A torcida no clássico que teve na semana seguinte pendurou na marquise do estádio do Celtic manequins pendurados pelo pescoço com cachecol das cores do time rival. Simulando o suicídio. Fazendo alusão e também zombando do suicídio do jogador do Sul. Isso, na sua opinião, faz ser maior? Não, isso não faz ser maior, mas isso faz com que a rivalidade seja tão grande a ponto de uma provocação ultrapassar o limite da humanidade e do respeito com o outro. Sinceramente, eu acho que quando a gente vai debater qual é o maior clássico do mundo, a gente tem que botar em questão casos como a qualidade das equipes e tal. Esse negócio que o Guilherme acabou de citar, sinceramente, eu não colocaria o Rangers e o Celtic como o melhor. Sinceramente, isso não é atitudes para classificar como o melhor. Sinceramente, é para classificar como o pior. Pra mim é para classificar como o tamanho da rivalidade. Sim, mas você acha que só... Mas pra você acha que você acha isso que é faz só o a clássico ser o rivalidade? maior? Não, a relevância dos dois clubes também. O Celtic e o Rangers, historicamente, sempre dividiram a Escócia. Você acha que isso não é relevante dentro da Você Escócia? acha que é mais relevante dividir a Escócia ou a Espanha? É proporcional. Proporcional, você acha? Se a gente tá aqui no Brasil, pra você não é mais importante que o Flamengo? Não. O Real Madrid é maior do que O o Madrid e o Flamengo. Barcelona são os maiores clubes do planeta, cara. Eu acho que a rivalidade é importante, mas eu acho que você tem que avaliar tudo. Você não pode se basear apenas na rivalidade. Beleza, o Celtic e o Rangers dividem a Escócia, mas a Escócia tem muito menos relevância no mundo futebolístico do que a Espanha. E outra, o Real Madrid e o Barcelona estão constantemente na Champions League, que é a maior competição de clubes do mundo. Estão constantemente chegando em quartas de final, semifinal, final. Então a Mas eu não tô relevância... discutindo a qualidade do time, tô discutindo a rivalidade de um time tem com o outro. Sim, só que eu tô te explicando que não é só a rivalidade que faz um clássico ser grande. Eu tô te explicando que a relevância dos clubes também faz isso. Então eu acho que, por exemplo, se o Celtic e Rangers estão na Europa, eles não figuram entre os campeões de Champions League. Isso mostra o tamanho O Celtic ganhou uma Champions League. mas Há o Real quanto Madrid tempo tem atrás? 13. Você prefere 13? Você acha que qual é maior? Que tem 13 Não, mas ou você 15? falou que eles não tem nenhum time de Champions League. Eu Não não chegam falei isso. nas fases finais da Ele não se Champions League. destaca. O Real Madrid tem 4 títulos só nessa década. Mas a rivalidade, ela por si só, ela não pode superar a rivalidade que tem e ela não pode superar o tamanho dos outros clubes. Isso daí nunca vai superar, não tem como. Se for pegar um cenário atual da Champions League, já que a gente estava falando, nos últimos 10 anos, de 2009 até 2019, foram 7 títulos entre Barcelona e Real Madrid. 4 do Real Madrid e 3 do Barcelona. Isso faz com que o time tenha uma relevância maior. Eu acho que também não dá pra comparar a relevância dos clubes. Talvez o ponto de vista do Vini até tenha verdade. A rivalidade de Celtic e Rangers pode até ser maior do que a de Real Madrid e Barcelona. Porém, você não pode avaliar só isso. Tem mais rivalidade, é o maior do mundo. Então, um clássico de bairro que tiver rivalidade pode ser o maior do mundo. Não tem isso pra mim. Pra mim, pra ser o maior de todos, é como se você for avaliar o maior clube do Brasil, o maior clube do mundo. Você não vai elencar só uma coisa. Você tem que elencar diversos fatores, fazer uma análise fria sobre diversos fatores, não sobre só um. E dentre esses diversos fatores, eu acho que o Rangers até pode ganhar em rivalidade, mas em relevância dos clubes não tem nem comparação. Por isso que eu acho o Boca e o River como um bom clássico, porque eles têm uma relevância gigante aqui na América do Sul. Essa relevância repercute na Europa também. Eles são um dos times mais conhecidos aqui da América do Sul na Europa.
E eles vêm disputando direto, chegam nas fases finais da Libertadores, que é o principal campeonato da América do Sul. Eles vêm disputando, sempre estão em alta, chegam sempre em disputa. E os dois juntos, né? Os dois sempre batalhando, por isso que eu acho que é o maior clássico. Você acha que Boca e River tem a mesma relevância pra eles que Real Madrid e Barcelona tem pra nós? Eu acho que sim. Quando se trata de Libertadores, eu paro pra assistir River Plate e Boca Juniors. É uma partida Foi de essa Champions entre Barcelona e Real Madrid, ou uma partida de Libertadores, Boca e River, qual você vai parar pra assistir? Libertadores. Boca e River. Meu pai Eu do céu. também paro pra assistir Barcelona e Real Madrid, aí é questão de opinião. Eu acho que o que faz o clássico ser considerado um dos maiores atualmente é quando ele ultrapassa a rivalidade nacional. Por exemplo, o Barcelona e o Real Madrid já se enfrentaram, se não me engano, 5 vezes na Champions. Claro, com 3 vitórias do Real e 2 do Barcelona. Em 2011 teve até uma semifinal. Exato, que o Barcelona ganhou. Aí o que acontece? Eu considero isso porque, além dos números de audiência, além de audiência que são altos, porque isso passa no mundo todo mundo para ver o El Clássico. Tanto que aqui no Brasil tem esse negócio de passar o jogo no Fox Premium, que foi criticado. Então, só assim, pra encerrar a minha parte, eu acho que assim, se você for colocar pau a pau os clássicos Celtic Rangers e Barcelona e Real Madrid, eu acho que a questão política que existe em Barcelona e Real Madrid se iguala à questão religiosa de Celtic Rangers. Eu acho que em rivalidade pode até ser que o Celtic Rangers tenha mais, mas é bem parelho. Eu acho que pode ter mais o Celtic Rangers pelos contos históricos aí absurdos que tem entre as torcidas. Mas aí o último fator para mim dos três, eu acho que a relevância dos clubes, eu acho que não cabem nem na mesma frase. No contexto de Europa, não cabe na mesma frase. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu na sua vida mais Barcelona e Real Madrid ou mais Celtic Rangers? Mas Barcelona e Real Madrid, mas porque não transmite Celtic Rangers no horário. Mas você não tinha falado que transmitia? Vamos elencar aqui para finalizar a discussão. Você acha maior? Fala os seus critérios que julgam ele ser maior. São os dois maiores da Escócia, eles sempre foram muito pau a pau um com o outro. Você acha eles os dois maiores. Na Espanha também são os dois maiores, então esse critério está igual. Continua. Qual outro critério você usa? A questão religiosa que envolve... Então, no Barcelona tem a questão política. A religiosa é mais pesado. Na sua opinião. Na minha mas opinião, é igual. religiosa pesa mais Mesma que a coisa. política. Tá bom, Bem mesma pesado coisa. os dois. Próximo ponto. Tem questão política também no... Tem questão política entre conservadores e progressistas. Então tá parelho. Tá, parelho, continua. Mais um ponto. Tem o excesso da rivalidade que passa dos limites A humanos. rivalidade de Celtic Rangers é maior que Barcelona e Real Madrid. Eu nunca vi Barcelona e Real Madrid, nenhuma das torcidas chegar perto do que a torcida do Celtic e do Rangers. do que o Celtic fez, que o Guilherme citou. A minha rivalidade é maior. Qual outro ponto? Mas, Vini, eu acho que isso destaca negativamente. Eu acho que não classifica... Eu não tô falando que é bonito, eu não tô falando que é bonito. Calma, deixa eu falar, você tá me interrompendo. Eu tô querendo dizer o seguinte, que isso por mais que faça um destaque internacionalmente, não é um destaque negativo que, claro, eu concordo que pode ser o maior clássico da Escócia. Pode ser o maior clássico. Mas nacionalmente isso coloca esse clássico como um ponto muito negativo. Por isso que eu desclassifico totalmente ele do maior clássico do mundo, porque a sua relevância internacional... Tem violência. Eu vou dar uma parada, porque... Se fosse seu amigo ou seu irmão, você não falaria a mesma coisa. Os caras vão sair Dá pra na ver que o porrada. pessoal aqui tá meio... Não, mas eu não tô a flor das falando que é bonito eles zoarem, eu tô falando que isso mostra a força de uma rivalidade. Os caras estão usando pessoas que eles não conhecem. Forças que ultrapassam valores morais? Isso mostra a força da rivalidade. Eu não tô achando que é bonito. Eu tô falando que a rivalidade é tão grande que chega nesse ponto. Que eu acho feio também, eu acho uma atitude completamente condenável. Mas isso demonstra a expressão que é esse clássico Celtic Rangers. Bom, deu pra ver que os ânimos estão um pouco... Hoje Ficou o muito negócio acalorado. brabo. O Vitor e o Vitor não, o Vinícius Vitor e nem o... falou direito. Eu falei, eu defendi Boca. o que tinha que defender. Boca e River é o maior clássico. E é só Acabou. isso. Tá bom. E deu pra ver que Vinícius e Enzo ficaram um pouco animados, né? Os dois estavam se chutando por baixo da mesa, que não deu pra ouvir. É meu ponto de vista, mas eu respeito a opinião dele. Respeita não, mentira.
Eu concordo, mas não respeito. Exatamente. Teve outros clássicos que a gente poderia ter citado, Borussia e Schalke também é um clássico disputado, Liverpool e Manchester United. Inter e Grêmio. Foi citado um pouquinho, Palmeiras e Partizan, Corinthians Estrela também. Vermelha. Tem bastante clássico Majestoso, aí. né? De Milão e Milan. Inter de Galatasaray e Milão. Fenerbahçe. Tem muitos clássicos que a gente poderia ter citado, mas... Mas seria- na opinião do Vini é Barcelona e Real Madrid. Sim, na opinião. Mais uma vez, Vinícius... Eu acho o Barcelona Real Madrid o top 3, mas pra mim o maior é o Atlético Tá, Madrid. Qual que é o segundo, então? Não entendi. Eu falo, é o top 3. Tá bom, Quem é me fala- o me segundo? fala- Vai, elenca, rapidinho, agora eu fiquei curioso. Elenca. É. Primeiro, segundo e terceiro clássico do mundo. Primeiro, Celtic Rangers. Segundo, Barcelona e Real Madrid. Terceiro, River e Boca. Vamos encerrar a nossa quarta edição do podcast Papo do Fundão. Vamos só divulgar também o nosso patrocinador Roman Stories, que lá você pode encontrar diversos artigos esportivos, camisetas, calças, moletons, corta-vento, tudo que você quiser, sempre que vocês quiserem, só aparecer lá. Também divulgar nas nossas redes sociais, underline Papo do Fundão, no Twitter, no Insta e no Facebook. E é isso, espero que todos tenham gostado. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Até o próximo programa.